Olá, meus irmãos, tudo bem? É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, mesmo à distância, mas que alegria nós podemos ouvir mais o Senhor em tempos de tanto medo, de tanta angústia, de tantos temores que nos afrontam. Nós podemos e temos alcance para ouvirmos, lermos e meditarmos na Santa e Sagrada Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pequeno estudo, um pequeno devocional lá em Salmo, número 121. Nós faremos a leitura juntos. Espero que aí na sua casa você também leia a palavra de Deus e acompanhe o que nós estudaremos nessa noite. Amém? Salmo 121. Nós faremos a leitura de todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos juntos orarmos ao Senhor e pedir graça para nós ouvirmos um pouco da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nós colocamos na Tua presença de corações alegres, para podermos nos colocarmos na Tua presença, para ouvirmos e entendermos mais a Sua palavra. Nós, em tempos de tantos medos, em tantas tristezas, em tantas coisas que nos assolam, nós suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor guarde as nossas mentes de tantos medos e de tantos pensamentos que muitas das vezes confrontam aquilo que nós cremos em relação a Ti, Senhor. Tem piedade das nossas vidas, tem misericórdia dos nossos feitos, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, suas empresas, seus comércios, que em tudo nós vejamos Cristo, que nós tenhamos orgulho de servirmos ao Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e faça com que nós vejamos a Tua glória em meio a tanto vendaval. Que em nome de Jesus nós sejamos servos fiéis na Tua casa, servos fiéis na Tua presença. Que em tudo Cristo seja glorificado. Para a Sua glória nós oramos e para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Meus irmãos, mais do que nunca nós vivemos tempos de medo. Nós vivemos tempos na qual o nosso coração não encontra descanso, não encontra paciência, não encontra meio de se descansar em nada. Nós temos dificuldades em relação ao trabalho, nós já tínhamos dificuldade em relação a tantas outras coisas, e com esse medo que nós estamos vivendo nos últimos dias, parece que o nosso temor a coisas que nos afrontam aqui na Terra aumentou gradativamente, ou melhor, aumentou drasticamente. Então, se você pudesse responder para você mesmo aí no conforto da sua casa, onde você está nessa noite, o que tem mais afrontado o seu coração? Você já parou para pensar se o que tem afrontado o seu coração nesses dias de medo em relação à pandemia é realmente a pandemia? O medo que você tem enfrentado é o medo de morrer, o medo de perder sua família? Ou muitas das vezes o medo, ou o maior medo que nós temos é o medo de como nós iremos nos sustentar, ou de como nós iremos ver nossos filhos? O que tem afrontado o seu coração? Qual a maior dificuldade que tem confrontado você nos últimos dias? Você já se perguntou sobre isso? Você já parou para pensar o que realmente tem afrontado o seu coração e o que tem confrontado a sua mente a encontrar algo ou alguém para descansar o seu coração? E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Se você pudesse realmente listar as coisas que afrontam o seu coração neste momento, a pandemia seria o principal delas? Ou existem coisas que, por causa da pandemia, confrontam ou batem na sua porta mais ainda do que a própria pandemia? Hoje nós só falamos em pandemia, você liga a televisão, pandemia, você entra no grupo do WhatsApp da igreja, o grupo do WhatsApp de amigos, só tem
informação sobre isso. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: qual medo tem se alimentado por causa dessa pandemia na sua vida? Você tem alimentado o medo por causa de quê? Você já parou para pensar que quanto mais nós tentamos chegar a nós a oportunidade de resolvermos os nossos problemas, mais a insegurança e mais o medo cresce? Como servos de Cristo, nós precisamos sempre ter em mente que nós precisamos descansar à sombra do Onipotente. Nós sempre precisamos descansar à sombra do nosso Deus. E eu te pergunto mais uma vez, aonde você, e eu faço essa pergunta para mim também, aonde eu tenho colocado ou tenho aliviado os meus medos? É a sombra de Cristo, na presença do Senhor? Ou eu tenho deixado esse período de medo e pandemia gerar mais medos ainda e confrontar mais ainda meu coração? Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos lá no primeiro versículo que fala: elevo meus olhos para o monte. E aqui eu te pergunto, qual monte que você tem olhado? Qual monte tem sido o monte da segurança na sua vida? Uriel, mas você está falando de segurança? Nós estamos vivendo um período de tantos medos. Eu estou com uma empresa fechada, eu estou prestes a ser demitido, eu estou prestes a demitir funcionário, eu estou usando as minhas economias. Mas a pergunta que todo cristão precisa fazer é: aonde eu tenho olhado como o monte da minha segurança? Meus irmãos, muitas das vezes a nossa caminhada nessa terra, nós buscamos e descansamos em muitas coisas. E conversando com muitos pastores, muitos amigos nos últimos dias, nesse período de pandemia, uma das coisas que nós mais ouvimos de muitos irmãos, membros de igrejas locais, pastores, é que essa pandemia nos traz algumas boas lembranças de como deve ser a vida do cristão. Nos faz pensar que nós podemos viver com menos, nos faz pensar que nós precisamos orar a Cristo a todo momento, mesmo quando nós não estamos passando por um período como esse nós estamos. Nos faz refletir que nós precisamos ter mais cultos domésticos, a importância da família estar unida em Cristo Jesus nos seus lares e juntos louvarmos ao Senhor. Nos faz buscarmos mais ainda aquele que nos fortalece. Então, que nós possamos, nesse período de loucura que nós vivemos e de tantos medos, vivermos o versículo 1 do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí o versículo 2 nos responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, independente da dificuldade que nós temos enfrentado, e independente da dificuldade que nós ainda enfrentaremos, porque se nós somos realmente verdadeiros cristãos, o que nós passamos nessa terra não se compara com aquilo que virá sobre nós, com o descanso eterno que nós veremos com Cristo. E glória a Deus nós devemos dar pelas perseguições que nós passamos. Então, sobre isso, nós podemos extrair desse texto, desses versos que nós lemos no Salmo 121, que os medos e os problemas diários que nós enfrentamos e nós estamos enfrentando nos últimos dias, nós encontramos solução apenas em um lugar. Ou melhor, nós encontramos solução em apenas uma pessoa, que é Cristo Jesus. Nós encontramos a nossa solução quando nós confiamos realmente no Senhor, na qual colocou nós nessa terra. Assim como todos os problemas que nós temos, o Senhor é o único que pode suprir e resolver todas as nossas dificuldades. E ao lermos esse salmo, nós nos voltamos e vemos como Deus é fiel. Por isso eu peço a você que volte seus olhos aos versos 1 e 2, na qual nós vemos que o Senhor aqui nos mostra que ao elevarmos os nossos olhos para Ele, nós podemos encontrar confiança. Calvino, quando comentou esse salmo, ele diz que os montes, o escritor aqui tinha em mente que é tudo que é grande ou excelente no mundo. E essa lição que ele nos ensina é que nós devemos considerar que tudo que nós buscamos de descanso, nós devemos olhar para aquele que é maior do que todas as coisas, Cristo Jesus, o nosso Deus. Embora nós podemos encontrar descanso em nós, embora nós podemos encontrar descanso em nosso nome, em nosso sobrenome, em nossa conta bancária, em nossa empresa, a nossa confiança,
A nossa real confiança está em Deus. Vamos pensar uma maneira prática em relação a isso? Quantos lá fora, e quantos até dentro da própria igreja do Senhor, estavam tão tranquilos ao ponto de não ver que Cristo era o Senhor da sua vida e em Cristo ele encontrava a solução dos seus problemas? Quando as empresas vão bem, quando as contas bancárias vão bem, quando nós aparentemente não temos nenhum problema que nos afete ao ponto de nos parar de trabalhar, de estudar, de servir a nossa casa, de ver a nossa família, nós não depositamos essa solução em Cristo. Sempre foi porque eu fiz, porque eu posso, porque eu tenho. Mas você já parou para pensar como esse período que nós estamos vivendo nos fez pensar nos mínimos detalhes? Recentemente eu falava com a Fernanda que como esse período que nós estamos vivendo, o que nós temos feito? Nós temos até calculado quantas pessoas nós temos visto quando nós saímos na rua. Nós temos pensado, eu encontrei uma pessoa no banco quando eu fui, eu encontrei duas no supermercado, aí eu preciso lavar a mão agora, eu preciso fazer isso agora porque eu encontrei. Nós estamos vivendo preocupados. Nós estamos vivendo buscando um meio em nós de não contaminarmos com tudo isso que estamos vivendo. E quando nós nos voltamos para esse salmo, nós vemos que o monte na qual nos preserva de todo problema é Cristo. É Cristo Jesus. E quando nós colocamos em nós os meios de pensarmos aquilo que nós podemos solucionar os nossos problemas, então nós entramos em conflito. Quando eu e você achávamos que nada deteria, ou que nada pararia ou atrapalharia as nossas viagens, os nossos trabalhos, a nossa fonte de renda, veio uma doença mundial, um vírus mundial. Viu como nós somos fracos? Viu como nós somos sensíveis ao ponto de algo derrubarmos? E eu não estou aqui dizendo que o vírus é uma gripezinha ou qualquer coisa, não me entenda nesse ponto. O que eu quero dizer é que nós sim somos frágeis. A nossa confiança em nós mesmos nos dá fragilidade. Meus irmãos, todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos suficientes, nós precisamos olhar para aquele que nos criou e vermos que a nossa suficiência não é nada em relação a ele. Antes desse vírus, nós já tínhamos que estar voltados aos nossos joelhos e a nossa fronte ao Senhor e falando que é somente dele, por causa dele, que nós estamos vivos. Cristo e somente Cristo é o monte na qual nós precisamos olhar e dizer: nós vemos nele socorro, nós vemos nele descanso, nós vemos nele glória e a ele toda glória. Quando nós olhamos os versos 3 e os versos 4, nós vemos que aqui em todo lugar nós estaremos seguros. Não importa o caminho da sua peregrinação, eu estarei te guardando. Deus estará alerta a qualquer perigo da nossa jornada. Como cristãos que nós somos, servos do Senhor, aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, voltados a Cristo Jesus, o nosso Senhor, ali Ele está e guardará a nossa caminhada. Que o medo e a angústia que nos afronta nesses dias sirvam de lição a nós sempre voltarmos a glória ao Senhor. Que nós jamais continuemos depositando a nossa confiança em nós mesmos como senhores das nossas vidas, mas que nós busquemos o lugar seguro que é Cristo Jesus. Que o monte, o guarda de Israel, seja sempre aquele que nós olhamos e falamos: ali está o meu conforto, ali está o meu descanso, ali está a sombra que limpa a minha angústia, ali está o Senhor que preserva a minha vida em meio a tantas dificuldades. Vivamos como o verso 5 e o verso 6, que em todas as ocasiões nós estamos protegidos dos perigos do dia, dos perigos da noite, que a sombra do Senhor sempre está sobre nós. Quando nós voltamos a esse texto bíblico, quando nós voltamos a outras devocionais que já foram feitas aqui, o intuito que nós vemos e a necessidade que nós precisamos buscar é o conforto em Cristo Jesus. Recentemente, lendo
um livro do Timothy Keller sobre sofrimento. Lá ele fala que nós precisamos achar conforto, mesmo quando nós sofremos. Nós precisamos achar descanso, mesmo quando nós sofremos. Um tempo como esse que nós vivemos é um tempo propício à igreja se voltar ao Senhor, glorificá-lo e testemunhar como Ele é santo sobre as nossas vidas. É tempo da igreja descansar no Senhor. Uriel, mas as contas estão vencendo. Uriel, mas... Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, tenha fé naquele que colocou sobre você o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Descanse o seu coração, descanse a sua mente no Senhor de todas as coisas. Não deixe que os medos e as angústias te façam esquecer que a todo momento nós estamos protegidos pelo Senhor dos Exércitos. Descanse, se cuide. E lembre que de dia e de noite o guarda de Israel não dormitará e cuidará daqueles que são seus. Como diz o verso 7 e o verso 8, de todo mal, mesmo em meio a um mundo pecaminoso, meio a um mundo de crise igual nós estamos vivendo. E por que nós batemos na tecla de crise? Porque a todo momento nós recebemos enxurrada de informações sobre isso. Se você liga a televisão, você só escuta notícias sobre isso. Se você entra no seu WhatsApp, você só vê informação sobre isso. Se você entra no seu Instagram, em qualquer rede social, você é entupido de informações sobre isso. E aqui cabe um alerta. Em tempo de tanta fake news que nós vivemos, cuidado com aquilo que você compartilha. Uriel falando de compartilhamento de redes sociais no meio de um devocional como essa. Meus irmãos, muitas das vezes nós não somos instrumentos de Deus quando você manda informação que você não sabe o que é. Você acaba alimentando em outras vidas angústias e medos. Pesquise sempre a fonte daquilo que você vê, daquilo que você quer compartilhar. Porque além de você poder prejudicar outra pessoa e colocar nela mais medos e angústias, ou até fazer com que ela use ou faça alguma coisa para se proteger, você acaba alimentando no seu coração, na sua mente, algo que também pode prejudicar você. Então seja instrumento de Deus para levar descanso às outras pessoas. Recentemente, conversando com um pastor sobre esse assunto, nós falávamos como o risco e o índice de suicídio pode ser muito alto nesse período que nós vivemos. O índice de depressão, a famosa doença do século, porque as pessoas todas em casa, o medo consumindo o seu coração, a angústia consumindo o seu coração, tudo isso vai fazer com que a pessoa se sinta cada vez mais mal. Aí se eu e você compartilhamos, enviamos, mandamos alguma notícia que no lugar de levar descanso e conforto do Senhor àquele coração, e eu estou falando aqui, é o conforto do coração ao crente e ao descrente. O testemunho que nós damos é ao crente e ao descrente, não é só ao crente. Nós então enviamos notícia falsa, informações que não têm nenhuma base, nenhum fundamento, nós acabamos colocando naquele coração mais tristeza, angústia e medo. Então seja instrumento do Senhor para levar o Evangelho, para levar Cristo, as boas novas de Cristo, em tempo de angústia e medo. Leve que o Senhor é protetor de todo mal, aqueles a qual o Senhor serve, aqueles a qual o Senhor escolheu. E não se esqueça que nós devemos ser servos úteis na casa do Senhor, levando a Cristo e as boas novas de Cristo, aqueles que são crentes e aqueles que são descrentes. Por isso, meus irmãos, eu queria pedir para vocês que vocês guardem nos seus corações, assim como eu peço a Deus que eu guarde no meu coração, que nós jamais esqueçamos que Cristo nos guarda por causa da aliança que Ele tem com nós. E isso é o nosso conforto, esse é o momento de nós mais ainda nos apegarmos a Cristo. Quando nós lembramos que mesmo com tudo isso que nós vivemos, parece um apocalipse zumbi na qual você vai na rua e todo mundo olha para o outro com medo, todo mundo de máscara, todo mundo não sai de casa. Mas a nossa confiança não está na nossa empresa, no nosso sobrenome, na nossa conta bancária, no nosso sair ou não de casa, mas está naquele Deus, mas está no Deus que nós servimos. Então, por isso, meus irmãos, eu queria deixar 3 lembranças boas aos irmãos, que essas lembranças fixem nos seus corações, assim como eu peço ao Senhor que fixem no meu coração. Que a esperança
Que a nossa esperança sempre seja depositada naquele que não deixa os perigos do sol nem da noite nos fazer mal. Que a nossa vida esteja sempre depositada aos pés de Cristo Jesus. Que todo medo que nos assola, que toda dificuldade que vem sobre nós, antes de nós lembrarmos dela, nós lembramos o Senhor a qual nós servimos. E lembrarmos sempre que Deus sempre se mantém vigilante sobre nós. Tendo a certeza que em nosso coração nós jamais dependeremos de nós mesmos, mas que nós dependemos do Senhor. E esse período, como eu disse anteriormente, nos fez realmente lembrarmos disso, que nós realmente dependemos e fazemos as coisas por causa de Cristo. Quantos estavam apegados a si e agora se apegam a Cristo por medo? Mas não deixe o medo ser o combustível de você apegar a Cristo, mas se apegue a Cristo por confiança no seu poder. Que em tudo Cristo seja glorificado, que tudo isso passe e que em breve a Igreja Presbiteriana Vida, assim como outras igrejas que fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra, estejam juntas. Mas enquanto não estão juntas fisicamente, nós continuemos juntos, unidos, mesmo distantes. Não esqueça dos irmãos da nossa igreja. Sempre que possível, mande uma mensagem perguntando como eles estão. Lembrando a eles o Senhor a qual os guarda. Lembrando a eles para eles olharem para o monte que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se precisarem, contem com os pastores da igreja, com os presbíteros da igreja. E nunca se esqueçam que mesmo se nós falharmos, mesmo se a igreja aqui na terra falhar, o nosso Senhor é fiel e justo para sustentar o seu povo. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor e agradecê-lo por Ele ser fiel a nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Teu santo nome, pela maravilhosa oportunidade que nós temos de, mesmo com medo, confiarmos no Senhor. Obrigado por todas as dificuldades que nós enfrentamos, pois por causa delas e através delas nós podemos confiar no Senhor dos Exércitos e vermos o quão bondoso é o Senhor, mesmo sendo nós tão ignorantes, mesmo sendo nós detentores do nosso poder e muitas das vezes achando que nós somos senhores das nossas vidas. Rendemos glória ao Teu santo nome, pela majestade servimos a Ti, mesmo não sendo merecedores. Que nós venhamos render graças ao Teu santo nome e jamais esquecermos a glória e da majestade de estarmos contigo. Que em tudo Cristo seja glorificado, para a manifestação do Teu poder, honra do Teu nome e para a edificação do Teu corpo. Que nós sejamos servos fiéis, Pai. Obrigado pelo momento que nós vivemos, pois sabemos que aqui nós extrairemos alegrias, mesmo em meio às dificuldades. Faça-nos refletir sobre por que vivemos tudo isso e qual é o intuito de vivermos tudo isso. Que em tudo Cristo seja glorificado. Para a Tua glória nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, que ficaram até aqui. Continuem acompanhando as devocionais, os estudos bíblicos e os cultos que são feitos de forma online aqui na nossa igreja. Sigam as nossas redes sociais, é importante você acompanhar tudo aquilo que nós publicamos para que você possa edificar outras vidas. Compartilhe essa mensagem, outras mensagens, se você achar por bem. Todas as nossas mensagens estão no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, acesse lá, youtube.com, e digita lá no pesquisar Igreja Presbiteriana Vida. Você vai ver a nossa logo, você clica, se inscreve, tem acesso a todo o nosso conteúdo. Fiquem com Deus, espero vê-los logo. Deus os abençoe. Abraço.